Olá, tudo bem? A palavra crase lhe causa calafrios? Deixa essa neurose de lado, porque nesta aula o nosso assunto é o uso do acento grave indicativo da crase. Veja como é fácil. Imagine que você é um publicitário e deva fazer uma propaganda de uma empresa. Além de mostrar as qualidades desta empresa, você tem que dizer que ela financia projetos culturais. Digamos que temos a seguinte frase: esta é a empresa que dá o maior crédito à cultura. Nesta frase utilizamos o verbo dar, que exige dois complementos, isto é, um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto da frase é o maior crédito e o objeto indireto é a cultura brasileira. Observe que o verbo dar rege a preposição a e que o substantivo feminino recebe o artigo a. Nesse caso, temos uma preposição unida ao artigo a. Por isso, acontece a crase. Para compreendermos melhor o assunto por inteiro, vamos lembrar a definição de crase. Crase é a fusão de duas vogais iguais, sendo a primeira sempre a preposição a e a outra o artigo definido feminino a, as, a vogal a que inicia os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo ou o a inicial do pronome relativo a qual, as quais. Vamos observar o caso mais frequente da crase. O acento grave deve ser usado sempre que houver a contração da preposição a com artigo definido feminino a. Existe um macete bem simples para identificarmos a crase. Devemos substituir o substantivo feminino por um masculino. Se o a se transformar em ao, comprovamos a existência da crase. Veja o exemplo desta frase. O aluno entregou a redação à professora. Se trocarmos a palavra professora por professor, temos a seguinte frase: o aluno entregou a redação ao professor. Se obtivermos ao preposição a com o artigo o, é porque no feminino tínhamos a mais a. E a mais a é crase. Vejamos outra frase. A secretária escreveu a carta. Trocando o substantivo carta por e-mail, por exemplo, a secretária escreveu o e-mail. Como podemos perceber, com a troca de gênero da palavra em questão, não encontramos a preposição a, mas somente o artigo o que nos mostra que não há crase na frase. Viu como ficou fácil identificarmos a crase? Vamos ver um segundo caso. Preposição mais pronome substantivo, também feminino. Um dos casos que mais provocam dúvidas em relação ao uso do acento grave é quando encontramos numa frase, uma preposição a mais um pronome substantivo feminino a. Você deve estar se perguntando, pronome substantivo? O que é isso? Vamos relembrar. A função básica dos pronomes é substituir o nome. Por exemplo, quando eu cheguei, ela me perguntou que horas eram. Nessa frase, o pronome ela, pronome reto, é o núcleo do sujeito da segunda oração. E se trata de um pronome substantivo porque está substituindo um nome. Na frase, esta proposta é superior a do ano passado, temos o pronome a, que substitui a proposta. Usamos o pronome para não repetir a palavra. Esta proposta é superior à proposta do mês passado. Para sabermos se esta frase deve acontecer ou não a crase, é só usarmos o macete de substituirmos a palavra feminina por uma masculina. Vamos lá. Este conteúdo é superior ao do mês passado. Olha só, encontramos ao, que é a combinação da preposição a mais o, no caso pronome masculino. Isso significa que ocorre crase no feminino. E por isso devemos usar o acento grave indicativo da crase. Veja, esta proposta é superior à do mês passado. Pronto, a frase agora